coleção não precisa ser uma coisa simplesmente cara, né? Por exemplo, que nem o Funko, ele gera um valor de compra, então, porque ele realmente é um produto, mas às vezes tem pessoas que colecionam coisas que para outras não tem valor nenhum, até mesmo para ele. Por exemplo, tem pessoas que colecionam conchas. Pedra, eu já colecionei pedra. Concha, pedra, tem pessoas que colecionam, por exemplo, tampinha de garrafa. Tampinha de garrafa, ou então as próprias garrafas que latinha, caixa de cigarro. Eu tenho um monte de gente aqui que coleciona latinha, que passa aqui no lixo pegando de madrugada. Não, esse não é. Mas a lata tem que colecionar ela cheia, né? Pelo que eu o da me lata, falo. O da lata é cheia. Mas aí a parte da lata é cheia, eu não entendo o porquê. Eu vou te explicar o porquê. Porque eu colecionava e tinha elas vazias, né? Coloquei numa prateleira, assim, perto do teto, sabe? Primeira ventania que deu, voou tudo. Mas resolveria enchendo de areia, né? Eu não tinha tanta inteligência pra isso quando era pequeno. Eu não tinha tanta inteligência. Mas agora, falando da coleção de pedra, eu vou falar pra vocês, eu tenho uma coleção de pedra aqui também, né? Dentro das coisas que eu coleciono, eu também tenho uma coleção de pedra, porque é aquela coisa, né? Quando você é criança, também você acha uma pedrinha legal no chão, uma que brilha, aí você acha um cristalzinho e tudo mais. Aí teve uma época, isso eu já era adulto já, né? Saiu uns fascículos na banca, que eu colecionei muita revista, assim, né? De banca de revista, tô ligado. Né? Fascículos de dinossauros, de animais e de tudo mais. E uma vez saiu uma de geologia, né? De pedras. E eu colecionei isso. E foi uma das coleções antigas que eu tinha que eu guardei, porque você recebia um fascículo que tinha uma pedra, que eles chamam uma pedra bruta, uma gema, né? E aí, ao passar da coleção, assim, dos fascículos, você ganhava um estojo com uns potinhos para você, inclusive, etiquetar, né? Por nome e expor aquilo ali. Um casezinho. Eu tenho aquelas revistas que o primeiro guardado custa aqui. O pessoal até R$4,99 e o segundo é R$89,99. Mas na época era um pouco mais barato, né? Dava pra fazer. E aí o pessoal zoava, né? O pessoal falava, isso aí, cara, tu consegue essas pedras aí em qualquer obra aí, tu vai aí num terreno aí. Nós aqui, tu pega umas pedras aqui, aí os velhos... e tal. Nós aqui, os velhos confrades, a gente tem um amigo que mora nos Estados Unidos que ele coleciona pedra. Não. ele fuma pedra, né? Não é isso? ele coleciona fumaça dentro do corpo. Ele coleciona pedra dentro do corpo, né? Não vem o caso. E álbum de figurinha, cara? A minha primeira coleção foi álbum, que é o que o Guilherme falou, foi o do Chocolate Surpresa. Lá acho que o primeiro álbum do Surpresa eu tive. Cara, eu não lembro o meu primeiro álbum, mas assim, eu vou falar uma coisa que vocês vão ficar chocados. Então, acho que nenhum de vocês vão conhecer. O melhor álbum que eu colecionei, cara, era um chamado Disney de A a Z. Já ouviram falar? Ele vinha com as figurinhas, tipo assim, Pateta. Não. Aí vinha o Pateta na figurinha e a letra P. A letra, o contorno dela, ela brilhava no escuro. Agora, sabe qual que era o diferencial dessa figurinha, cara? Se eu não me engano, se eu não estiver falando bobagem, como eu falo muita bobagem, pra você colar a figurinha, ela não era autoadesiva. Ela vinha com uma goma atrás que você lambia, com gosto de chiclete e colava. Cara, isso era uma droga para crianças. Porra, total, cara, total. Era chiclete, era gosto de chiclete. Você colecionava um entorpecente. E tinha um negócio, cara, que era muito louco, que assim, a parte da cola só vinha no topo da figurinha. Então a figurinha, ela ficava solta embaixo, entendeu? Ou você que não entendeu, pra cara. Você poder trocar. Não, pra você trocar, pra você arrancar, e sei lá, e trocar e pegar outra, colocar uma melhor. Não, eu já anos 80, anos 80. Isso, anos 80 era qualquer coisa, né, cara? Pode procurar aí, Disney de AZ. Eu colecionei figurinha, mas figurinha que eu colecionei, a coleção que eu mais gostei realmente foi a do... Records Guinness, cara. Do antigo ping-pong, né? O chiclete ping-pong. E eu lembro que eu tinha todas as figurinhas e eu fazia um encartezinho no papel assim, tipo um xadrez no papel, com um número de todas elas, porque tinha um número de 1 até tanto. Sim. E aí eu ia marcando nesse papelzinho as que eu conseguia. Aquilo que vem no fundo do álbum hoje em dia, né? O que vem no fundo do álbum. E só que naquela época não vinha isso. E aí você só tinha um álbum exatamente. E aí pra você não ter que ficar carregando o álbum pra todo lado, pra poder você saber o que você tinha e o que você não tinha, eu tinha esse controle
pra quando eu ia trocar com alguém, eu falava assim, não, essa aqui eu já tenho, eu posso trocar a repetida que tava comigo no momento. Não, também imagino, né, cara? Tu ficar carregando um álbum de pedra pra fora da caverna deve ser pesado, né? A loucura tava na infância já. Mudou muita coisa. As minhas coleções começaram todas com álbuns, né? Foi esse do Chocolate Surpresa, aí depois foi o do Chiclete, né? Que álbum de figurinha do Transformers, do Voltron, do... Sei lá, cara, nem cara, Ping Pong, Thundercats. Ping Pong no começo tinha o álbum da Copa do Mundo, né? Então, O Big Big não tinha. Então, mas o Ping Pong ele fez vários álbuns. Ele fez a Amazônia, ele fez Pantanal. Copa do Mundo, ele fez umas 2, 3. Essas do chiclete era meio nojento, né, cara? Que às vezes tu pegava o chiclete, ele tava meio melecado, aí tu pegava aquela figurinha, caramba, eu não tenho essa aqui ainda, mas eu vou colar assim mesmo no álbum. Vocês ativaram um negócio agora na minha cabeça. E aquela figurinha com chiclete e tudo pro álbum, enchia de formiga, era muito bom. Cara, vocês me lembraram. Caraca, cara, lembrei de um bagulho agora. Tinha um álbum de figurinha do Ping Pong, né? Que era dos super-heróis da Marvel. Cara, é muito antigo e eu lembro que eu amava, por causa das figurinhas, eu nem sabia quem eram os heróis. Eu amava o Wolverine e o Pantera Negra, cara. Mas por que você amava os dois? O Pantera Negra porque era diferente. O Wolverine, cara, porque ele falava na ficha técnica dele que ele tinha super olfato, super audição, falava um monte de coisa. E não acho que nem falava das garras de Adamantium, né? E assim, eu vi o super-herói coloridão, eu tinha figurinha dos Guardiões da Galáxia, cara. Mas a formação antigona. Então você, caras que quando falaram do filme, você foi um dos caras que falou, eu já conheço esses heróis aí e tal, tinha um álbum de com certeza. Essas figurinhas da Marvel já era naquelas figurinhas que elas não eram dobradas, né? Elas eram só uma tirinha, né? Isso, uma tirinha, porque logo depois os do chiclete, né? Os do chiclete no geral era uma tira, uma tirinha. Porque e essas de Pantanal, essas do Records Guinness, elas vieram na outra categoria que elas vinham dobradinhas numa tira, e na hora que você abria elas viravam um quadradinho, mas essa da Marvel, ela era uma tirinha realmente no formato do chiclete, né? Era o que vinha enrolado, o chiclete vinha embrulhado nela. Do Pantanal também era, da Amazônia também era uma tira enrolada no chiclete. Desses álbuns aí. Assim, as primeiras coleções são sempre bancadas. As primeiras coleções eu acho que é sempre alguma quinquilharia que você acha pela rua, né? Quando você é criança, ou alguma, como a gente falou, moedinha, nota, né? Eu juntei isso também, moeda, nota antiga. Moeda que também. Que pegava com meu avô e tudo mais. E depois você começa a depender dos pais, né? Aí compra o álbum, compra a figurinha, compra tantos pacotes de figurinha, aí teu pai tem que bancar a tua coleção, né? Por exemplo, a minha filha, pelo jeito ela herdou o lance do colecionismo também, e ela tá começando uma coleção de Funko, só que eu tenho que pagar também a coleção dela, né? Isso é uma subcoleção sua, então, né? Este e outros episódios completos você encontra no canal dos Velhos Confrades. Se inscreve aí!